Lançado em 1992, Mario Kart foi um marco da história dos games. Ele não só criou o conceito de corrida de mascotes, como transformou completamente a forma como jogos de corrida funcionavam. Até então o gênero era sobre realismo, velocidade e técnica, mas Mario Kart trouxe algo diferente. Diversão caótica e casualidade familiar. Anos depois, em 1996, o Nintendo 64 elevou isso para outro patamar, com o lançamento do Mario Kart 64. Pistas em 3D, modo multiplayer com até 4 jogadores, trazendo à tona a competitividade entre a rapaziada. Spamar o casco vermelho no seu amigo ou tacar o casco azul naquele desgraçado que ficou em primeiro lugar a partida inteira é uma das melhores sensações que o humano pode experimentar. Hoje é impossível falar de party games sem citar o Mario Kart. Porém, nessa mesma época surgiu um jogo que pegou essa fórmula e aperfeiçoou ela completamente. Trouxe pistas detalhadas e cativantes, personagens carismáticos, mecânicas mais profundas e até fases com chefe. E não, eu não tô falando de Diddy Kong Racing. Estou falando de Snowboard Kids 2! O jogo que, na minha opinião, supera Mario Kart em todos os aspectos. E beleza, antes que você venha me criticar dizendo que Snowboard Kids saiu depois e que não dá pra comparar, eu vou um pouco além então. Eu acho que esse jogo ainda supera alguns Mario Karts das gerações subsequentes. Então relaxa que eu vou explicar pra você e mostrar um pouquinho dos detalhes. Lançado em 1999, Snowboard Kids 2 foi desenvolvido pela Atlus. Persona! Sim, a Atlus, a mesma empresa que fez Persona e Shin Megami Tensei. E é uma sequência direta do primeiro jogo, lançado uns 2 anos antes. Naquela época o Nintendo 64 já estava lotado de jogo tentando repetir o sucesso do Mario 64. Todo mundo parecia que queria criar o seu próprio karting game. Mas enquanto a maioria desses daí caiu na mesmice, o Snowboard Kids decidiu seguir um caminho diferente. Ele trouxe um mundo totalmente novo, com personagens próprios, visuais caricatos e uma proposta um pouco diferente, corrida de snowboard. E o mais curioso é que por trás desse visual divertido e meio bobo, havia um jogo feito com muito carinho e cuidado. A equipe da Atlus queria algo que fosse mais do que uma simples sequência. Eles queriam transformar o Snowboard Kids em uma experiência completa, com história, humor, estilo e identidade própria. E o resultado foi um jogo que, apesar de ter passado despercebido por muitos na época, hoje é lembrado como um dos grandes tesouros escondidos do 64. Logo nas primeiras descidas, o Snowboard Kids já mostra que ele não tá aqui só para ser mais um clone. Ele pega a fórmula que foi criada e adiciona um pouco mais de profundidade na gameplay. Diferente dos circuitos fechados e circulares, aqui cada corrida é uma descida na montanha abaixo, o que muda mais ou menos o ritmo de como é. A sensação de velocidade é muito boa e a física é muito mais viva. Ganhar ou perder impulso depende muito da sua habilidade em manobrar, desviar de obstáculos e aproveitar as rampas. Aqui a gente também tem caixas de itens, seguindo o formato clássico desse estilo de karting games. Então a gente tem a caixa vermelha, que traz itens ofensivos como bola de neve, bomba, blocos de gelo e até paraquedas. E a gente também tem as caixas de suporte, que é a caixa azul. Ela pode servir para defesa, ataque ou velocidade. Então aqui a gente vai ter foguetes para você ganhar um buff de velocidade, fantasmas que causam lentidão nos seus adversários, invisibilidade, no caso, acho que é intangibilidade, né, que seria o correto. Por aí vai. Mas acho que o destaque do jogo mesmo vem nas trilhas. Isso é músicas pra Drift volume 3. Toda vez que você pega uma rampa ou dá um jump de um lugar alto, você tem a chance de executar umas manobras. E é aqui que entra um sistema muito interessante de risco e recompensa. Ao você fazer uma manobra completa ou uma sequência de manobras, você ganha pontos, que geram moedas. Essas que podem ser usadas para comprar novas pranchas, personalizar as pranchas também, e entre outras coisas. Mas caso você tente fazer uma manobra a mais, encaixar uma coisa que não dava ali, o castigo é meio bruto. Você cai, perde a velocidade e muitas vezes pode acabar até tomando um dano de um cara que passa ali rapidão e te dá um pau. Uma das paradas mais da hora do jogo é que você pode usar essas manobras para refletir os ataques do inimigo. Então você pode dar um mortal para frente e refletir de volta o item que o cara mandou em você. É óbvio que eu acho que isso
não funciona em todos. Por exemplo, tem um item que cai uma panela do céu e amassa todos ao redor, menos a pessoa que mandou. Esse eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele é irreversível mesmo, não tem como escapar, a não ser que você use um outro item que se deixa intangível. E tipo, essa de fato é uma das partes mais zica do jogo. Você tá andando em linha reta, aparece um indicador que tem vindo um item atrás de você, você dá um giro mortal carpado e reflete ele para trás de volta, é muito zica. Enquanto muitos jogos desse gênero em específico dependem muito da sorte sua, o Snowboard Kids ele recompensa mais a sua habilidade, a sua precisão. Então ele acaba te desafiando mais a aproveitar cada cantinho do mapa. E falando em mapa, aqui é um ponto que ele se sobressai bastante também. Aqui, como eu já havia comentado, a gente vai descendo ladeira abaixo. Você não precisa acelerar nem nada, o jogo já vai sozinho. E cada pista é um experimento muito interessante. Começando pela primeira de todas, é uma pista mais clichêzona. Uma montanha de neve em linha reta praticamente. Essa primeira pista ela serve mais como um tutorial para você, mas ela não deixa de ser interessante. Aqui você já entra logo de cara nela mostrando para você as moedas, os presentes, que são os itens principais do jogo, e descidas altas para você tentar fazer alguma coisa. Uma coisa que eu gosto muito são os detalhes, e mesmo nessa primeira pista a gente já consegue observar muita coisa interessante. Porém, indo para uma das pistas que eu mais gosto, eu vou falar para vocês agora de Dingletown. Dingletown é uma vila natalina com casinhas coloridas, ladeiras cobertas de neve, luzes e tal. E aqui é uma das pistas provavelmente mais marcantes que a gente tem no jogo. Ela tem diversos trechos de neve, cidade, tem um trecho específico com coelho rosa meio esquisito, não tenho certeza se era para ser algum outro tipo de bicho. Tem um outro em montanhas cristalinas e tal. E aqui é um bom momento para eu explicar para vocês como funciona. Toda vez que você chegar no final da linha de chegada, você tá numa montanha, né? Então você precisa voltar pro topo. E em cada pista, meio que na lateral ou na parte de frente da linha de chegada, você vai ter um teleférico para tá voltando para cima. Nesse momento, eu acredito, porque eu não joguei muito com amigos esse jogo, que deve ser uma das partes mais olhadas do jogo, porque meio que você pode trombar no seu parceiro, entrar na frente dele, então vira uma bagunça ali naquele finalzinho. Então trombar na entrada do teleférico sem ser a sua vez de passar, então vira uma zona, mas é muito divertido também. Enfim, voltando a falar de Dingletown, essa fase também possui um dos melhores temas do jogo. A música dessa fase, ela é muito boa. Acho que uma outra fase que eu gosto bastante é a Linda Castle. Acho que em termos de beleza, ela é uma das mais bonitas que a gente tem. A gente começa de um castelo enorme, com várias curvas e áreas para jantas chiques. Depois a gente vai para um jardim muito bonito. Tem até uma passagem de ovelha, uma passagem meio medieval. É meio doidaço esse castelo, mas é muito zica. E por fim, a Casa Assombrada, ou Haunted House. Acho que é uma das mais criativas e divertidas para passar também. Isso que eu passei meio por cima de todas as fases, mas esse jogo possui muita fase divertida e carismática por si só. Que se comparado às fases do próprio Mario Kart, em nível de detalhes, em nível de refinamento, elas se sobressaem muito. E se tem uma coisa que se sobressai bastante é a história também. Beleza, Mario Kart não tem um modo de história de verdade, mas é aqui que Snowboard Kids inova também. Ele tem um modo de história linear, que progride conforme você avança pelas fases. E ok, não é nada muito complexo, eu confesso. De fase em fase o jogo te entrega pequenas cutscenes cheias de humor, que serve mais para descontrair e, acima de tudo, dar vida aos personagens que temos. É aquele tipo de comédia mais leve, sabe? Como se fossem tirinhas. E eu acho que quem dá charme realmente para essas partes são o próprio elenco de personagens. A gente tem o Slash,
que é o que eu uso bastante em particular e é o que eu mais gosto também. A gente tem a Nancy, a gente tem a Linda, o Tommy, o Jen e alguns outros personagens secretos também. Esses personagens eles estão cheios de vida e o jogo aproveita as suas interações para construir um tom mais leve e divertido para a aventura. No fim, o modo história desse jogo ele serve mais para dar um ritmo e uma alma pro jogo, equilibrando perfeitamente entre o humor e o desafio. No fim das contas, você não sente que você tá apenas jogando o jogo, você meio que sente que você faz parte da turma, sabe? E no fim das contas, talvez para olhar de uma pessoa um pouco mais leiga, Snowboard Kids pode parecer um jogo até simples à primeira vista, mas quando você pega para jogar ele mesmo, você percebe o quanto ele é completo, criativo e cheio de alma. Tudo aqui parece ter sido feito com muito carinho. As pistas são memoráveis, as músicas são cativantes, os personagens têm carisma e a gameplay tem um equilíbrio quase perfeito entre o caos e o controle. E o mais curioso disso tudo, ou talvez mais triste, é que Snowboard Kids nunca teve o reconhecimento que ele merecia. O jogo sofreu com um lançamento meio tardio, chegando em 1999, quando o Nintendo 64 já estava perdendo espaço para o Dreamcast e o grandíssimo PlayStation 2. Além disso, ele teve uma distribuição muito limitada, especialmente fora do Japão, e pouca divulgação por parte da Atlus, que na época era uma desenvolvedora pequena e com um orçamento modesto, o que acabou deixando o jogo bem ofuscado e esquecido no meio dessa transição de geração. Mesmo assim, ele envelheceu igual vinho, e hoje quem conhece sabe o quão bom é esse jogo. Se Mario Kart criou o gênero, Snowboard Kids veio para aprimorar tudo o que ele fez, e ele fez isso com muito talento. É óbvio que comparado com os últimos lançamentos, ele fica muito defasado, e infelizmente a gente não teve continuações boas desse jogo. Teve uma versão para DS ou 3DS, não sei, mas ela é bem fraquinha se comparado aos jogos anteriores. Seria muito legal um remaster desse jogo ou uma versão nova. Um tempo atrás, alguns fãs estavam fazendo meio que uma versão remasterizada em HD, com gráficos novos, um negócio muito bonito. Mas eu não vi nenhuma autorização desse projeto também. E infelizmente, talvez esse jogo acabe no esquecimento. Enfim, rapaziada, é isso. É um vídeo um pouco mais curto, mais uma parada filler enquanto eu preparo o outro. Eu tô tentando jogar Bravely Default, tá bom? Não tenho certeza se de fato esse vai ser o próximo vídeo grande que eu vou fazer, mas eu vou me esforçar, tá bom? Eu queria só mostrar o carinho que eu tenho por esse jogo e a minha opinião também. De fato, eu realmente acredito que ele seja melhor que o Mario Kart e etc. Mas é um jogo muito nostálgico pra mim, que eu jogo desde moleque. E acima de tudo, é um jogo muito divertido. Eu acho que se você conseguir reunir 4 pessoas pra jogar esse jogo, 4 amigos, né, de preferência, vocês vão se divertir muito. No mais é isso, rapaziada. Fiquem com Deus e beijão. Nada que vocês digam ou façam me vai fazer admitir que vocês são fichas. Sabes que mais, Benson? Realizei uma cena na minha mente. Não queremos saber do que tu pensas.